E a defesa de Bolsonaro tenta a todo instante tirar Alexandre de Moraes do caminho. Mas não é fácil isso, né? Tem aí mais um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado impedido de julgar processos relacionados à tentativa de golpe de Estado. A gente já falou disso aqui com vários juristas e vários já disseram aqui que não veem essa possibilidade de Alexandre de Moraes sair desse julgamento e sair dessa relatoria. E a alegação da defesa de Bolsonaro é que a presença do ministro na relatoria do caso é uma afronta aos princípios da imparcialidade, já que ele próprio se reconhece como vítima. O Josias tem apuração para a gente sobre isso, de qual deve ser a resposta do Supremo Tribunal Federal diante de mais um pedido de Bolsonaro. Qual deve ser, hein, Josias? Vai ser indeferido o pedido, né? Eu ontem falava, porque depois que soube que o Paulo Cunha Bueno, o advogado do Bolsonaro, entrou com um novo pedido para afastar o Alexandre de Moraes da relatoria desse inquérito sobre o golpe, aí fui saber qual era a chance e falei com dois ministros e ambos disseram que a chance é inexistente, né? De troca de relatoria, sai o Alexandre de Moraes, entra outro ministro, isso não existe. Um deles foi muito categórico, né? Nula a chance de um pedido como esse ser acatado. E o outro disse que essa alegação de que o Alexandre de Moraes seria vítima da trama golpista, porque cogitaram, inclusive, sequestrá-lo, assassiná-lo, e o ministro construiu a tese segundo a qual a vítima, em verdade, foi o sistema democrático, e não o ministro Alexandre de Moraes. Então, não faz nexo que, a essa altura, o ministro já era relator desses inquéritos, aí surge uma novidade, essa novidade vai ser utilizada para retirá-lo da relatoria, não faz sentido, segundo a visão desses ministros. E já houve um pedido semelhante a esse, Fabiola, que foi direcionado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, e foi indeferido, né? O Barroso indeferiu, a defesa do Bolsonaro recorreu desse indeferimento e o Supremo marcou para a próxima sexta-feira o julgamento desse recurso. Portanto, essa questão é ou não é atribuição do Alexandre de Moraes, ele deve ou não deve ser mantido na relatoria desses inquéritos estrelados pelo Bolsonaro, isso será julgado agora não mais individualmente, como foi no caso da decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas pelo coletivo, pelo plenário do tribunal. O Alexandre de Moraes não deve votar, porque ele é alvo do recurso, né? Mas os outros 10 ministros vão decidir. A relatoria fica ou não fica com o Bolsonaro, e a decisão deles será de que fica. Fabiola, o Supremo não cogita, não passa pela cabeça do Supremo, ou dos ministros, ou da maioria dos ministros, retirar o Alexandre de Moraes do encalço do Bolsonaro. Agora chegou aquela hora, Josias, de você mostrar todo o seu talento chamando os nossos intervalos. Vamos aos nossos comerciais, por favor. Você vai, mas não saia daí, porque a gente continua aqui na internet. Daqui a pouco a gente está de volta. Olha, tá vendo, Sakamoto? Da última vez ele falou Suave, comerciais suave, porque viu, né? não, Suave. ele foi agora super Josias. Ontem eu pedi para ele chamar e ele virou e falou: nossos comerciais porque precisamos faturar. Eu falei: nossa, Josias, que direto. Hoje ele já foi mais fofo. Gostei, gostei. Ô Sakamoto, Ai, só pegando gancho aí no que o Josias estava falando sobre essa questão do Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes é alvo de muitas críticas e de todos os lados, e não é de hoje, né, pela atuação dele histórica em vários pontos. O próprio Mairovitch é um que aqui faz críticas, mas nesse ponto específico, na defesa da democracia e nesses inquéritos aí, você vê algum sentido de ele ser afastado? Não, não vejo, Fabiola. Aliás, o único inquérito que havia uma discussão um pouco mais pesada a respeito da necessidade ou não de afastamento era aquele assédio que o ministro Moraes sofreu na Itália, no aeroporto, que inclusive agora o próprio STF arquivou depois dos envolvidos, daquela família, pedir desculpas públicas, né? Fazer uma retratação pública ao ministro. Eu achei extremamente, acho que não valia a pena, não fazia sentido ser penalizada por conta daquilo. Houve uma retratação pública, já foi do tamanho.
aí sim você podia ter uma discussão, pô, mas será que ele deveria ou não? Todo aquele debate deveria ficar responsável. Neste caso, não. Neste caso, ele precisa estar presente e não adianta, senão cada réu é só atacar o juiz da causa, que aí, beleza, o juiz sai e ele é beneficiado. E olha, a gente tem 1 milhão de críticas ao Alexandre de Moraes, né? A gente fazia críticas ao Alexandre de Moraes, comportamento, posições, tudo isso mais, e não tem problema. O fato de que, na questão da defesa da democracia, o Alexandre de Moraes foi fundamental para o Brasil. É importante você falar isso, né, ô Sakamoto, porque a seriedade do Alexandre de Moraes em relação a esse tratamento da tentativa de golpe, ela não vem de agora. Estamos de volta com todo mundo da TV e também do online. Estamos falando sobre essa possibilidade do Alexandre de Moraes ser ou não afastado. A defesa de Bolsonaro vem insistindo muito nisso. São vários processos, várias tentativas, né? E a resposta tem sido sempre a mesma. Não. Principalmente por conta dessa história do Estado brasileiro ser alvo de uma tentativa de golpe, né? Que foi, pelo que a gente está vendo aí nas investigações da Polícia Federal, muito claro. Todos os ministros dizem e já disseram publicamente, né, Sakamoto, que não há dúvidas. E muitos parlamentares, inclusive, dizendo que não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe no país. Então, por que Moraes teria que ser afastado disso? Não faz o menor sentido, então. É isso, Sakamoto? É isso, até retomando um pouco o nosso pensamento que a gente fez na internet para o pessoal do público da TV, tem muita gente que está tentando minar a investigação sobre o golpe de Estado e que fica batendo numa tecla do tipo, poxa, mas vocês criticaram o Alexandre de Moraes aqui, criticaram aqui em outros momentos, criticaram decisões, criticaram posicionamentos, criticaram exageros, tudo. Sim! E a gente eu não retiro nada das críticas passadas. E eu acho que todo mundo que está num campo democrático também tem críticas a todos os ministros do Supremo por conta de ações aqui, decisões aqui e ali que eles julgaram de acordo com os pontos dele ou nas carreiras de cada um dos ministros. O que está em jogo não são o fato de que essas pessoas não são perfeitas, mas é o fato de que, na defesa do Estado Democrático de Direito, Alexandre de Moraes foi fundamental. Foi uma peça fundamental. Como disse a ministra Carmen Lúcia, quando ele estava saindo da presidência do Tribunal Superior Eleitoral e ela entrando, o Alexandre de Moraes foi a pessoa certa, no local certo, na hora certa. Né? Ele fez a diferença, sim, na defesa da democracia, tanto no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa reconhecer. Mas ele está sendo atacado, ele está sendo criticado, ele está apanhando, ele é parte interessada no processo, ele deve sair. Não, não deve. O próprio Supremo decidiu que não. E aí tem um ponto, não faz sentido nenhum. Se toda vez que você tem um bandido que sabe quem vai ser o julgador dele, ele ataca o julgador e aí consegue trocar o julgador. Não é assim que funciona. Além do mais, não foi o Alexandre de Moraes que foi atacado como pessoa nesses casos do Estado Democrático de Direito. Foi a instituição Tribunal Superior Eleitoral, foi a instituição Supremo Tribunal Federal atacados. Por um acaso ele estava na presença do TSE, por um acaso ele estava como ministro relator, mas foram instituições que foram atacadas. E como instituições precisam ser defendidas. Não é uma questão individual. A questão individual já foi aquele caso que na minha avaliação era bastante individual, que era a questão do ataque e do assédio contra o ministro Alexandre de Moraes. É claro que ele foi atacado lá em Roma, por aquela família, né? É claro que ele foi atacado por conta da posição que ele exerceu, tudo isso mais, mas isso foi resolvido. A família pediu desculpa, se retratou. Caso encerrado, arquivado. O que sobra agora é uma questão clara. Alexandre de Moraes conduziu um processo até aqui, poucas pessoas seriam capazes, como ele, de conduzir esse processo, e ele conduziu até aqui, e a partir deste momento está na mão de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e depois vai para a mão do Supremo Tribunal Federal. Isso aí vai ser julgado pela primeira turma. Não é só ele, é a primeira turma. É o Supremo que vai decidir. Né? Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que as pessoas que são críticas deveriam pensar no seguinte, não é a instituição que está errada. O que está errado é quem tentou golpe de Estado. Sabe, não é porque, mas estão tentando punir a pessoa que eu gosto. Tudo bem, mas a pessoa que você gosta cometeu um crime, meu amigo. Então você tem que rever um pouco onde é que está o seu afeto, né? Ou rever um pouco os comportamentos das pessoas que você considera como líder político. Repercussão no nosso chat sobre isso. Fica Xandão.
a Patrícia diz. É impressionante, né? O pessoal sai em defesa da